Boa noite. Boa noite. Empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS, confirma que o apartamento do Guarujá é de Lula e revela que ex-presidente destruiu provas sobre a propriedade. Delatores mostram esquema de propinas para Alckmin e Kassab e contam que o dinheiro saiu da obra da linha 6 do metrô de São Paulo. Palocci oferece ao juiz Sérgio Moro informações para ajudar a Lava Jato. No depoimento, o ex-ministro contestou todas as acusações da Odebrecht. Sem citar Dilma, Temer responde às críticas feitas no exterior e reclama que a versão de golpe dá a impressão de que o Brasil é um país eco. Dória desautoriza projeto de lei assinado pelo vice Bruno Covas na ausência dele e promete manter recursos de privatização apenas em setores prioritários. Tiroteio na Avenida Champs-Élysées, em Paris, deixa suspeita de terrorismo às vésperas da eleição. Um policial e um atirador foram mortos. A região mais famosa da cidade foi isolada. O Jornal da Gazeta está no ar. Mal-estar na gestão Dória. O prefeito desautorizou um projeto de lei que criaria o Conselho Municipal de Desestatização e Parcerias e o Fundo Municipal de Desenvolvimento. O texto foi mandado pelo vice-prefeito Bruno Covas, também do PSDB, para a Câmara Municipal há uma semana. A proposta previa que o dinheiro obtido com privatizações fosse para fins diferentes dos prometidos por Dória. O projeto de lei foi publicado ontem no Diário Oficial. Segundo o texto, os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento serão destinados pelo Conselho Municipal de Desestatização e Parcerias prioritariamente às áreas de saúde, educação, segurança, habitação, transporte e mobilidade urbana. Mas também está previsto que as verbas obtidas com o pacote de desestatização poderão ser destinadas para outros investimentos, despesas ou para o cumprimento de deveres legais, mediante recomendação do Conselho. Isso significa que o fundo poderá ser usado para despesas do dia a dia da Prefeitura, como pagamento de pessoal e dívidas. Essa brecha contraria o que o prefeito João Dória vem anunciando desde a campanha eleitoral. Segundo ele, os recursos das privatizações e concessões seriam destinados exclusivamente a áreas consideradas prioritárias. O projeto foi encaminhado para apreciação dos vereadores no dia 13 de abril, pelo vice Bruno Covas, que estava como prefeito em exercício, já que Dória cumpriu uma agenda internacional na Coreia do Sul. A inclusão do artigo no projeto que prevê a utilização mais ampla dos recursos do plano de desestatização pegou até o prefeito de surpresa. Dória disse que houve um erro e que ele será corrigido e que um novo projeto de lei será encaminhado à Câmara Municipal. Aquela informação não tinha a aprovação do prefeito. Tanto que eu cheguei de viagem, a primeira medida eu li no voo e desautorizei. Isso não faz parte do nosso programa. Não foi voltar atrás, eu desautorizei aquela informação. Foi um erro e eu já alertei para que não se cometa mais esse tipo de erro, sobretudo na minha ausência. O plano de desestatização de Dória prevê a negociação de 55 equipamentos municipais com a iniciativa privada. Entre eles o estádio do Pacaembu, o complexo do AMB e o autódromo de Interlagos. A expectativa é arrecadar 7 bilhões de reais. João Dória falou sobre o projeto de desestatização durante o lançamento do programa Alimento Solidário. Empresas do setor alimentício vão doar 222 toneladas de alimentos, no valor de R$1,5 milhão de reais, aos 83 centros de acolhimento da Prefeitura, que abrigam pessoas em situação de rua. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, não houve erro do vice-prefeito Bruno Covas, porque foi uma atitude isolada do corpo técnico da secretaria responsável pelo projeto de lei. O Ministério Público e Prefeitura têm se reunido para detalhar ações do programa Redenção, que a administração municipal quer implantar na Cracolândia do Centro. Mas o levantamento feito pelo Jornal da Gazeta mostra que existem pelo menos 8 Cracolândias espalhadas pela capital. O lugar é movimentado, mas quem segue pela calçada quase sempre está apreensivo. Você fica com receio de passar, né? Você já viu alguém ser assaltado? Já, várias vezes já. No comecinho da noite que é complicado passar aqui, tanto a pé como de carro, porque fica o pessoal na rua e fica olhando o que tem dentro do carro, aborda vocês, é bem complicado.
Não é de hoje que o local é frequentado por usuários de drogas. Pequenos grupos se espalham pelos canteiros, na lateral e embaixo do viaduto que liga a Dr. Arnaldo a Rebouças. Alguns montaram moradia, outros passam só para consumir, especialmente o crack. Esse, perto da Avenida Paulista, é apenas um dos lugares alcançados pelos tentáculos do antigo e mais numeroso território do tráfico, a Cracolândia, na região da Luz. A expansão para os bairros costuma ser associada à violenta operação policial em janeiro de 2012, que dispersou a multidão de viciados para estancar sem sucesso o comércio de drogas no centro. Um levantamento do Jornal da Gazeta localizou pelo menos 8 cracolândias em São Paulo. Além da original, também no Jabaquara, na Vila Leopoldina, no Brás, na Liberdade. Lugares onde a vizinhança vive constrangida, como o mecânico desta oficina no Glicério. É só falar assim, dar um endereço indicando, me leva até a Rua São Paulo, é difícil dessa pessoa, viu? Por causa disso, tem medo. A Prefeitura vem trabalhando num plano de intervenção. Anunciado inicialmente para março, o programa que pretende retirar os dependentes químicos das ruas só deve começar agora no segundo semestre, como já admitiu o prefeito João Dória. A equipe do município vem se reunindo e discutindo as ações que serão implementadas com o governo do estado e também com o Ministério Público. Estima que 4.000 usuários de drogas vivem ou circulam hoje pelas Cracolândias. O promotor de direitos humanos se disse assustado ao conhecer a versão do plano apresentada em março pela Prefeitura. Traziam uma ênfase muito forte na atuação policial. E a experiência já demonstrou que todas as intervenções junto a dependentes químicos em situação de rua, em posição de vulnerabilidade, é preciso que se crie vínculos, laços de confiança entre as equipes de saúde e de assistência social. O Ministério Público considera que avanços conquistados no programa de braços abertos da gestão passada não devem ser ignorados, como a política de redução de danos, que prevê atendimento mesmo para quem não abandona o consumo de drogas. E condena a estratégia inicial da internação compulsória em massa. A internação compulsória, além de ineficaz, além de violação de direitos humanos, é um enorme desperdício de dinheiro público, porque ela é ineficiente. Delatores da Odebrecht dizem que obras do metrô de São Paulo abasteceram esquema de propina para campanhas do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD. O ex-diretor da empreiteira, Arnaldo Cumplido, que era o responsável pelo contrato de construção da linha 6 Laranja, disse em depoimento que houve pagamento de propina nesta obra. Segundo o delator, os repasses eram destinados a Marcos Monteiro, coordenador financeiro da campanha de Alckmin ao governo paulista em 2014. Hoje, ele é secretário do Planejamento do governo do estado. Entre abril e outubro de 2014, Luiz Bueno me solicitou que programasse pagamento sobre o codinome IMM e também Salsicha, e que IMM seria Marcos Monteiro, coordenador financeiro da campanha de Geraldo Alckmin. A corrupção na linha 6 também foi citada na delação de Celso da Fonseca, ex-executivo da Odebrecht. Segundo ele, Sérgio Brasil, que foi diretor de assuntos corporativos do metrô, pediu propina pelo esforço que fez para viabilizar o contrato da linha. Eu fui chamado pelo mesmo Sérgio Brasil, dizendo que pelo trabalho desenvolvido que ele tinha, estava contando com uma remuneração. Mais uma vez, remuneração aí sinônimo de propina. Quando ficar pronta, a linha 6 vai ligar a Zona Norte ao centro de São Paulo, com 15 estações em 15 quilômetros de extensão. O contrato da construção, uma parceria público-privada estimada em 9 bilhões de reais, foi assinado em 2013. Mas as obras estão completamente paradas desde 2016 por falta de financiamento. Por causa das delações, Geraldo Alckmin pode vir a ser alvo de inquérito no STJ, órgão responsável por processar governadores. Hoje, num evento do governo, o tucano negou as denúncias. Não há nada mais duro do que você ser injustiçado. Então, delação não é prova. O delator é alguém que é um réu confesso, que está tentando escapar, está tentando fazer alguma coisa para ter, no mínimo, a sua pena diminuída. Então é preciso
verificar. Eu confio absolutamente na justiça, ela vai punir quem é culpado e inocentar quem é inocente. O ex-diretor da construtora, Paulo Cesena, também informou em delação que a propina paga pela linha 6 mirou o hoje ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD. De acordo com Cesena, desde 2013, a Odebrecht tinha um programa de 14 milhões de reais destinado ao político, que era visto como uma promessa para atuar em benefício da empresa no futuro. Benedito Júnior também argumentou para mim, e à época nós concordamos com isso, que o Gilberto Kassab tinha dentro da sua plataforma de política um interesse especial em promover investimentos em mobilidade urbana, que era um dos segmentos mais importantes da Odebrecht Transport. Cesena diz que em 2015, à frente do Ministério das Cidades do governo de Dilma Rousseff, Kassab deu benefício fiscal para a Odebrecht emitir debêntures, títulos para captar dinheiro no mercado para a linha do metrô. No entanto, o projeto não foi adiante porque a obra está parada. Essas debêntures de infraestrutura, elas têm um benefício fiscal. Então, no caso específico dessas debêntures da linha 6, foi feita essa solicitação no Ministério das Cidades e obteve-se o enquadramento. O ministro Gilberto Kassab também nega as denúncias. Ele será alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal porque tem foro privilegiado. Segundo o ex-presidente da Odebrecht, Pedro Novis, o esquema de corrupção da empreiteira em São Paulo começou com Paulo Maluf e Orestes Quércia, na década de 80. Aos procuradores, Pedro Novis contou que entrou no grupo Odebrecht nos anos 70. Ele disse que em 1980 participou ao lado de Emílio Odebrecht da compra da CBPO, uma das maiores construtoras da época. Segundo ele, desde aquele período funcionava um esquema de corrupção. Havia já uma estrutura montada na organização para atender às demandas de campanha e das obras relativas à Caixa 2. Os recursos eram gerados a partir de subempreiteiros, superfaturavam, ou a partir da compra de terrenos superfaturados. No começo dos anos 80, o estado era governado por Paulo Maluf. Na época, ele era filiado ao Partido Arena, que apoiava a ditadura militar. De acordo com Pedro Novis, a CBPO pagava uma porcentagem dos contratos da empresa com o estado para Paulo Maluf, via Caixa 2. No caso do Paulo Maluf, são as obras da duplicação da Estrada de Ferro Campinas Santos, para a FEPAS, e do contrato da obra civil da hidrelétrica de Rosana. Novis contou ainda que, ao se tornar diretor da CBPO, fez repasses ilegais de dinheiro durante o governo de Orestes Quércia, do PMDB. Quércia comandou o estado entre 1987 e 1991. Orestes Quércia foi um programa grande de obras rodoviárias. O que eu citaria aí com destaque é a rodovia Carvalho Pinto, que nós fizemos um trecho. Os casos relatados pelo ex-presidente da empreiteira não devem seguir adiante, porque os crimes já prescreveram. Quércia morreu em 2010. O PMDB paulista não quis se manifestar. A assessoria do deputado federal Paulo Maluf, do PP, também disse que não vai comentar o caso. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Antônio Palocci sinalizou a intenção de fazer delação premiada e disse que pode apresentar fatos com nomes de interesse da Lava Jato, mas nega ter pedido doações para a Odebrecht em troca de benefícios à empreiteira. Palocci prestou depoimento por mais de 2 horas. O ex-ministro é réu numa ação penal acusado de agir em favor da Odebrecht entre 2006 e o fim de 2013. Ele nega a acusação. Eu nunca operei contribuições, até porque não era minha função. Se fosse, eu teria feito. Não... No entanto, o ex-ministro admitiu que as empresas procuravam políticos, prometendo doações caso seus interesses fossem atendidos. Ele citou a aprovação da medida provisória 460 de 2009 do governo Lula, que previa mudanças na cobrança de tributos para incorporadoras. Não preciso dizer o quanto se falava em contrapartidas no Congresso Nacional sobre a MP 460. Era uma coisa... Isso aconteceu intensamente no Congresso Nacional. Agora, jamais eu recebi da Odebrecht qualquer pedido ou ofereci para a Odebrecht qualquer contrapartida em situação vinculada à Petrobras ou não vinculada à Petrobras.
Palocci disse também que nunca atuou em favor da empresa para que fosse facilitada a liberação de créditos no BNDES. Eu sempre disse isso não só para ele, como para todas as empresas, que eu jamais iria discutir com o BNDES qualquer crédito. No depoimento, o ex-ministro sinalizou uma possível delação premiada. Ele disse ao juiz Sérgio Moro que se põe à disposição para apresentar fatos com nomes de interesse da Lava Jato. O dia que o senhor quiser, se o senhor estiver com a agenda muito ocupada, a pessoa que o senhor determinar, eu imediatamente apresento todos esses fatos com nomes, endereços, operações realizadas e coisas que vão ser certamente do interesse da Lava Jato, que realiza uma investigação de importância, e acredito que posso dar um caminho, talvez que ele vai lhe dar mais um ano de trabalho, mas é um trabalho que faz bem ao Brasil. O juiz também questionou Palocci sobre uma reunião na Presidência da República em maio de 2011, em que estariam a então presidente Dilma Rousseff, Marcelo Odebrecht, Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES, e Itália, que seria o ex-ministro, segundo a acusação. Pode ter havido reuniões com o Marcelo. Eu não me lembro de reuniões com o Marcelo e com a presidente juntos. Não me lembro. Palocci também negou ser o Itália ou italiano, como alguns delatores disseram. Italiano lá naquele congresso, como no Brasil inteiro, tem milhares. Entende? O ex-ministro também negou que tenha feito pagamentos aos marqueteiros João Santana e Mônica Moura no exterior. Eu nunca operei pagamentos a ele e a ninguém. Nunca tratou com ele de pagamentos por fora, Caixa 2? Não, não. Nem com ele, nem com a Mônica Moura? Nem com a Mônica. Palocci também disse ainda que todas as campanhas pelo Brasil têm o Caixa 2, mas negou que tivesse feito isso. O senhor sabe que nas campanhas eleitorais do Brasil existia pagamentos contabilizados de forma generalizada. Eu não vou ser hipócrita de dizer que nunca vi, não sabia. Soube de algumas ocasiões em que houve, eu digo de todos os partidos, ou pelo menos dos grandes partidos, isso é uma situação mais do que óbvia. E por quê? E conhecida por todos. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, vai pedir que cerca de 30 dos 76 inquéritos autorizados com base nas delações da Odebrecht sejam distribuídos a outros ministros do Supremo. Esse número representa aproximadamente 40% das investigações. O objetivo é dar mais celeridade ao andamento dos processos e desafogar o gabinete de Fachin. Devem ficar de fora do gabinete dele os processos sem relação direta com a Petrobras ou que apurem outros casos de corrupção. A presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, não vai participar da redistribuição feita por sorteio eletrônico. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista ao vivo o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo. Eles vão falar sobre a situação política do país. Na França, uma troca de tiros na Avenida Champs-Élysées, em Paris, deixou pelo menos 2 mortos, um policial e o atirador. O presidente francês, François Hollande, afirmou agora à noite que já há elementos suficientes para dizer que o ataque foi um ato de terrorismo. O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. Segundo agências de notícias internacionais, os disparos aconteceram por volta das 9 horas da noite na França. A avenida foi totalmente fechada. Testemunhas afirmaram que um homem teria usado um fuzil no ataque. Segundo a rede de TV CNN, o atirador morto já era observado pelas autoridades francesas por ser interessado no tema do terrorismo islâmico. A identidade dele e detalhes da ação não foram divulgadas para não prejudicar a investigação. Prédios da avenida continuam sendo vasculhados. Na última terça-feira, o governo de François Hollande elevou o alerta antiterrorismo na França depois da prisão de 2 homens que estariam planejando um ataque. A França tem, no próximo domingo, o primeiro turno de uma apertada eleição presidencial. Fortaleza, capital do Ceará, vive desde ontem uma onda de violência. 22 ônibus foram incendiados na região metropolitana e 2 delegacias foram atacadas a tiros. A Secretaria de Segurança não confirma, mas a imprensa afirma que os ataques a ônibus e delegacias começaram depois da transferência de presos do crime organizado para cadeias de segurança máxima no interior do estado. A informação partiu de uma carta anônima deixada perto de um dos ônibus incendiados. Desde ontem à noite, pelo menos 22 foram queimados e 2 delegacias foram atacadas por rajadas de tiros na região metropolitana da capital cearense. 5 veículos de empresas estatais também foram atacados. Até agora, 8 suspeitos foram presos, segundo a polícia.
A Secretaria de Segurança diz que ainda está investigando a motivação dos ataques. Por causa da violência, muitas linhas de ônibus deixaram de circular. Faculdades e escolas suspenderam as aulas e muita gente ficou sem transporte público. Uma funcionária foi presa por fraude depois que mais de 3 toneladas de produtos vencidos foram encontradas no supermercado Walmart, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, uma denúncia de um cliente que comprou pão embolorado no supermercado levou à inspeção de hoje. Entre os alimentos apreendidos estão principalmente pães, bolos e frios. A gerente responsável pela estocagem da mercadoria foi presa em flagrante e liberada após o pagamento de fiança. A Polícia Civil afirmou que vai solicitar inspeções de segurança e higiene para verificar a situação na unidade. Em nota, o Walmart afirmou que possui procedimentos internos rigorosos para assegurar a excelência dos serviços e produtos oferecidos aos seus clientes. E diz que o episódio ocorrido na unidade é inaceitável, alheio à rotina operacional da empresa e que já foram intensificadas as inspeções e controles em todas as unidades. 6 homens armados explodiram 4 caixas eletrônicos que ficam na sede da Secretaria do Meio Ambiente em Pinheiros, na zona oeste da capital. De acordo com a CETESB, não houve vítimas. Antes de fugir, os homens deixaram no local uma banana de dinamite, que foi retirada pelo Grupo de Ações Táticas da Polícia Militar, o GAT. O prédio, no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital, ficou isolado e os funcionários da companhia e da secretaria não puderam entrar para trabalhar. Ainda não se sabe se o dinheiro chegou a ser roubado. Ninguém foi preso. A maioria dos caixas eletrônicos era do Banco do Brasil, que não quis falar sobre o assunto. A polícia investiga o caso e está analisando imagens das câmeras de segurança. Levantamento do Banco de Dados do Governo do Estado mostra que o número de mortos em acidentes de trânsito na capital paulista aumentou 7% no mês de março, em comparação com o mesmo período de 2016. Os dados são do Infociga. Ano passado foram registradas 81 mortes. Este ano foram 87. De acordo com o levantamento, a grande maioria de mortos nas ruas e avenidas de São Paulo no mês passado é de homens. Foram 69 contra 18 mulheres. A maior parte das vítimas era jovem e tinha entre 18 e 24 anos. Os dados mostram que o atropelamento foi o tipo de acidente mais comum. 43 pedestres morreram. Os motociclistas aparecem logo depois. Foram 27 mortes computadas no último mês. O Procurador-Geral da República pediu hoje que o Supremo Tribunal Federal reveja a libertação do goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da ex-namorada Elisa Samúdio. Em parecer divulgado hoje, Janot se manifestou contra a liminar dada pelo ministro Marco Aurélio Mello, que no fim de fevereiro mandou soltar provisoriamente o goleiro. A liminar deve ser avaliada no dia 25 de abril pelos ministros do STF. No parecer, Janot argumenta que a demora para que Bruno seja julgado em segunda instância tem relação com o protelamento da defesa do réu, não apenas a morosidade da Justiça Mineira. O procurador também se manifestou contra um novo pedido de habeas corpus impetrado no Supremo pela defesa do goleiro. Janot diz que a corte já havia negado no passado um primeiro pedido da defesa do goleiro, que em março de 2013 foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio, além do sequestro e cárcere privado do filho do casal. Solto pelo Supremo, o goleiro foi contratado pelo Boa Esporte Clube, time da 2ª divisão do Campeonato de Minas. Se a decisão do ministro Marco Aurélio for revista pelos demais ministros da primeira turma, o goleiro pode voltar para a prisão já na semana que vem. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, afirma que o ex-presidente Lula pediu a ele que destruísse provas que pudessem incriminá-lo na Operação Lava Jato. Eu tive um encontro com o presidente em junho. Bom, isso tem anotado na minha agenda. São vários encontros, onde o presidente textualmente me fez a seguinte pergunta. Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Eu disse, não, presidente, eu nunca fiz pagamento a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Como é que você está procedendo os pagamentos para o PT? Através do João Vacari. Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações
diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com João Vacari com você? Se tiver, destrua. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. É chocante. Por mais que nós esperemos que isso aconteça, porque afinal de contas, a lógica dos fatos mostra que esta versão é a única versão que se sustenta, ainda é surpreendente que o empreiteiro diga, com tranquilidade, com serenidade e com enorme verossimilhança, tudo o que ele conta tem verossimilhança, parece ser verdade e é verdade. Bom, a única conclusão que se pode tirar do depoimento de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, a respeito não apenas do triplex, do edifício Solares no Guarujá, mas também do sítio Santa Bárbara, em Atibaia, isso aí é a demonstração clara de que, para o Lula, a casa caiu. Afinal de contas, o seu advogado de defesa, que é o autor da pergunta trágica, definitiva, que selou o destino do Lula, foi o advogado Cristiano Zanin Martins. E o advogado, segundo confessaram aos jornais os colegas dele presentes, calou e já saiu correndo para fazer uma nota dizendo que o apartamento é da OAS, quer dizer, a nota do advogado do Lula, a nota da defesa do Lula, é uma nota absolutamente ridícula, como todas as notas. Só que agora nós estamos diante de um depoimento premiado. Ainda não é premiado, ele está negociando delações premiadas ainda, é um depoimento, simplesmente um depoimento à justiça, ao juiz Sérgio Moro. Diante desse depoimento, cai a casa e cai toda a estrutura mofada, e no sentido de mofar também de rir, porque é ridícula essa versão permanente da defesa do Lula, ela fica exposta. A questão agora é saber se realmente o juiz vai ter que ouvir 87 testemunhas. Alguém já escreveu aí dizendo que a verdade é única, então ninguém é preciso ter 87 testemunhas para dizer uma única verdade. E a única verdade foi dita hoje em Curitiba pelo Léo Pinheiro. Isso aí é mais um problema que o Lula vai ter dia 3 de maio. E também como é que vai acontecer o resto do processo. A casa caiu e a batata já está queimando. Bom, eu volto terça-feira que vem direto ao assunto. Em té. E ainda nesta edição você verá mais um trecho do depoimento do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Em discurso na cerimônia de formatura de novos diplomatas, o presidente Michel Temer disse que a Constituição é cumprida no Brasil e que confia na base aliada para aprovar as reformas propostas pelo governo. Temer rebateu as críticas da ex-presidente Dilma, que em palestras no exterior tem dito que foi vítima de um golpe. Sem citar diretamente a petista, o presidente disse que, ao contrário do que se diz lá fora, como se o Brasil fosse um país-eco, a Constituição é cumprida. E muitas vezes são levados ao exterior dados, fatos, informações que não coincidem com aquilo que está na Constituição Federal. Então, as pessoas lá fora imaginam, mas esse país é com a devida licença, um país-eco, que vai fazendo coisas sem amparo legal, sem amparo constitucional. Temer tentou minimizar as mudanças feitas no projeto da reforma da Previdência e disse que vai avaliar se os parlamentares dos partidos da base que votarem contra a reforma poderão perder os cargos, caso descumpram a orientação do Planalto. Mas destacou que, com base em muito diálogo, o governo não vai se afastar das reformas que tenta aprovar no Congresso. Com base em muito diálogo, nós estamos levando adiante reformas ambiciosas, da qual nós não nos desviaremos. São reformas que resgatam nossa credibilidade, que permitem a retomada do crescimento, a geração de empregos. Reformas que garantem que possa o Estado manter e ampliar os programas sociais. Na saída do evento, Temer foi perguntado sobre as ameaças do ex-presidente da Câmara de fazer uma delação premiada, o que poderia implicar a cúpula do Palácio do Planalto.
Temer disse que deseja maior felicidade para o ex-aliado PMDBista que está preso em Curitiba. Cunha foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas. Hoje foi um dia de sol e calor em São Paulo. A temperatura máxima foi de 25 graus. Pois é, o que muita gente quer saber é como fica o tempo amanhã no feriado de Tiradentes. A Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Teremos de tudo um pouco. Pelo país, o feriado promete tempo firme, chuvas pontuais e até tempo fechado em algumas regiões. O dia de sol e calor só está garantido nessa área entre o norte do Rio de Janeiro, pegando parte de Minas, e o do nordeste do Brasil. Sendo que praia sem nada de chuva, só mesmo entre o litoral capixaba e a costa sul da Bahia. Entre o sul e o sudeste, o tempo fica bem chuvoso, principalmente no Rio Grande do Sul e aqui no estado de São Paulo. Vamos ver a nossa tabela de temperaturas? Em BH, tempo firme e calor de 29 graus amanhã à tarde. Em Cuiabá, chove a qualquer hora, mas faz calor de até 30 graus amanhã. No sul, tanto Porto Alegre quanto Curitiba vão ter um dia de tempo fechado e chuvoso, com máxima só de 24 graus, sendo que na capital paranaense faz mais friozinho de madrugada, com mínima prevista por lá de 14 graus. Detalhando agora o mapa de São Paulo, a previsão é a seguinte. A chegada de uma frente fria traz instabilidades para todas as regiões. Na maior parte do estado, o tempo fica nublado e chuvoso. Só ali nas regiões oeste e nordeste que o sol pode aparecer, ainda que tímido, e chove a qualquer hora do dia. Máxima amanhã de 25 graus em Marília e de 27 em Presidente Prudente e em Presidente Bernardes. Na cidade de Franca, a máxima não vai passar dos 26 graus. E no litoral, máxima só de 25 graus em Santos. Mas olha, em Caraguatatuba, a previsão é de um dia quente, com máxima na casa dos 30 graus nesse feriado. Para a região metropolitana, a temperatura volta a cair nos próximos dias. Nessa madrugada, mínima de 18 e máxima amanhã de 25 graus, com predomínio de tempo fechado e aberturas de sol só pela manhã. Aí no final de semana, o sol volta a aparecer mais e as temperaturas caem. Teremos 24 graus no sábado e 23 graus no domingo. Investigadores da Operação Conclave dizem que o Banco Central errou ao permitir que a Caixa Par comprasse uma fatia do Banco Pan-Americano, que já foi do apresentador Silvio Santos. O banco pertencia ao dono do SBT e foi vendido para a Caixa Econômica Federal por meio da Caixa Par em 2009 por 739 milhões de reais. A negociação foi articulada no Palácio do Planalto com a participação do ex-presidente Lula e de Silvio Santos, fundador do Pan-Americano. O contrato de compra e venda de ações com a Caixa Par foi assinado por Henrique Abravanel, irmão caçula de Silvio Santos. Um ano após a operação, a Caixa Econômica Federal descobriu que tinha comprado o Pan-Americano quebrado. O banco foi então socorrido em 2010 pelo Fundo Garantidor de Crédito, uma entidade privada e sem fins lucrativos, que fez um aporte no valor de 2,5 bilhões de reais para organizar as contas. Em 2011, o banco foi vendido ao BTG Pactual do empresário André Esteves por 400 milhões de reais. O Ministério Público Federal denunciou o caso à Justiça e indiciou 17 pessoas. Entre os denunciados estavam o ex-presidente do banco, Rafael Paladino, e Luiz Sebastião Sandoval, ex-presidente do Conselho de Administração do Pan-Americano e ex-presidente do Grupo Silvio Santos. O Banco Central chegou a condenar os administradores do Pan-Americano, que foram impedidos de seguir atuando no mercado financeiro. O que a Procuradoria e a Polícia Federal querem descobrir é por que o Banco Pan-Americano recebeu um tratamento tão diferenciado por parte do Banco Central, desde a autorização da compra pela Caixa Par até a descoberta das fraudes bancárias. Henrique Abravanel, o ex-executivo do Pan-Americano, e o empresário André Esteves tiveram sigilos bancário e fiscal quebrados pela polícia na Operação Conclave. À época desse caso, o presidente do Banco Central era o atual ministro da Fazenda, o banqueiro Henrique Meirelles.
Prévia da inflação oficial medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo subiu para 0,21% em abril. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, esse é o menor resultado para o mês de abril desde 2006. Entre maio de 2016 e abril deste ano, o IPCA 15 caiu para 4,41%, a menor variação em períodos de 12 meses desde janeiro de 2010. Em março, o Brasil voltou a perder postos de emprego com carteira assinada. E de acordo com o CAGED, no mês passado, as demissões superaram as contratações em pouco mais de 63 mil vagas de trabalho formais. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. São os altos e baixos da recuperação da economia. Em fevereiro, em uma atitude inédita, o presidente Temer anunciou o aumento do emprego formal, depois de quase 2 anos de queda. Agora, com dados novamente negativos, voltaram àquela prática de divulgar os números do CAGED de uma forma discreta, no final da tarde, véspera de feriado. Mas o problema está aí. O desemprego é uma das principais travas à retomada do crescimento e até limita o impacto positivo da queda da inflação. Aliás, a inflação mais baixa tem muita relação com o desemprego, que segura o consumo e inibe as remarcações de preços. Só que com o consumo contido, a reação da atividade tende a ser mais lenta, como estamos vendo. Mas a economia começa a entrar num ciclo mais positivo. A inflação baixa é um dos melhores dados. Ajuda na recuperação do poder de compra da população, abre espaço para uma redução mais intensa dos juros pelo Banco Central, movimento que vai acabar chegando nas taxas do crediário. E o crédito mais acessível também colabora para a reação do consumo e da atividade. Agora, até a queda dos juros no varejo está relacionada ao desemprego. Uma das justificativas para a manutenção de juros ainda muito altos nos empréstimos e financiamentos é o risco da inadimplência, maior com o desemprego elevado. Aos poucos, as coisas devem começar a se encaixar de uma forma mais favorável. Já há reação de atividade em alguns setores, a confiança aumentou, o país tem atraído investimentos, inclusive para as concessões de infraestrutura, que são outro fator de impulso à atividade. Todo esse processo pode levar a uma estabilidade do desemprego nos próximos meses e até alguma queda mais para o final do ano. Antes, porém, o desemprego pode crescer mais. De um lado, porque cortes ainda estão ocorrendo. De outro, porque a procura por vagas deve aumentar, já que na fase de crise mais pesada, de recessão, muita gente sequer estava buscando colocação. Nesse difícil processo de saída do fundo do poço, o emprego deve ser o último dado a ter uma reação mais consistente. Eu volto na segunda. Até lá. A TV Gazeta assinou um acordo de cooperação com a televisão estatal da província chinesa de Guangdong. A intenção é estabelecer um intercâmbio de programas. Essa é a primeira parceria que a emissora da China faz com uma televisão da América Latina. Programas produzidos pela TV Gazeta, que falam de gastronomia e turismo, devem viajar para o outro lado do mundo. A partir de setembro, a população de Cantão, terceira cidade mais populosa da China, com 13 milhões de habitantes, poderá acompanhar o material produzido aqui através da Guangdong Television. Os representantes das duas emissoras se reuniram hoje para assinar o termo de cooperação de intercâmbio de conteúdo. Os executivos chineses também conheceram nesta manhã as instalações da Fundação Casper Libero. Visitaram os estúdios, a faculdade e a torre onde a vista de São Paulo é privilegiada. Hong Shui, chefe da televisão de Guangdong, uma das províncias do país, diz que o objetivo inicial é apresentar a capital paulista para os chineses e mostrar a cultura de lá para os telespectadores brasileiros. Este é o primeiro acordo que a emissora da China estabelece com uma TV da América Latina. Essa parceria tem um gosto especial para a TV Gazeta. É a primeira vez que se celebra um acordo internacional de intenção de troca de conteúdo. E a escolha da Ásia não é por acaso. A Ásia é um grande continente e nós iniciamos esse movimento com a China. É um movimento inédito, então a gente fica feliz com essa ação. É um termo de intenção de cooperação e eu acho que ter isso materializado é um passo importante para nós. Em mais um dia de protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro, milhares de pessoas voltaram às ruas de Caracas e outras cidades da Venezuela. 9 pessoas, segundo a oposição, já morreram em manifestações. Pelo menos 1.000 foram presas. A General Motors anunciou o fim da sua operação na Venezuela depois que o governo confiscou uma fábrica da montadora.
De acordo com a empresa, as operações na unidade da província de Valência foram bloqueadas por representantes do governo e dezenas de bens da companhia foram retirados ilegalmente das instalações. A GM anunciou que vai tomar todas as medidas legais. Pesquisa Ibope mostra Lula como presidenciável com maior chance de votos nas eleições do ano que vem. De acordo com o Ibope, segundo reportagem do jornalista José Roberto de Toledo, do Estadão, votariam com certeza ou poderiam votar em Lula 47% dos entrevistados. Aécio teve potencial de voto de 22%. Geraldo Alckmin também tem 22%. José Serra aparece com 25% e João Dória com 24%. Quando questionados em quem não votariam de jeito nenhum, Lula teve 51% de rejeição. Aécio lidera com 62%. Geraldo Alckmin tem 54%. José Serra, 58%. O prefeito João Dória tem a porcentagem mais baixa, 32%. A pesquisa foi feita antes de se conhecerem as delações dos ex-executivos da Odebrecht. O Ibope fez 2.002 entrevistas entre os dias 7 e 11 deste mês em 143 municípios. A margem de erro é de 2 pontos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre o depoimento do ex-ministro Antônio Palocci ao juiz Sérgio Moro. Lula, Dilma e o PT afirmam que não praticaram nenhum crime. O que há é um complô de investigadores mal intencionados, mancomunados com juízes parciais, uma imprensa golpista e quase 8 dezenas de delatores vagabundos que não hesitam em inventar mentiras. Pois bem, surgiu uma novidade nesse enredo. Antônio Palocci, petista de 4 costados, sinalizou a Sérgio Moro o desejo de delatar. Até aqui, o petismo só foi delatado por terceiros. Enquanto Lula e Dilma fazem barulho em liberdade, petistas como José Dirceu e João Vacari guardam obsequioso silêncio atrás das grades. Preso e cercado pelos investigadores, Palocci parece não dispor da mesma capacidade de resistência. Ele ofereceu ao juiz da Lava Jato nomes, endereços e operações, coisa suficiente para ocupar a Operação Lava Jato por mais 1 ano, segundo disse. Se forem incluídos no lance os empresários que adularam o poder petista pelos últimos 13 anos, vai faltar mão de obra à investigação. A situação é mais ou menos a seguinte: Lula, Dilma e o PT estão na beira do abismo e Palocci se oferece à Lava Jato para fazer o papel de sabonete. Se contar tudo o que sabe, ficará difícil para os companheiros equilibrar-se na borda do precipício sem escorregar nas revelações de Antônio Palocci, ex-ministro de Lula e Dilma. Para essa dupla, desqualificar o neodelator seria como cuspir no reflexo do espelho. Agora as notícias do esporte, com Celso Cardoso e Stella Gontijo. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, do PSD. Noite de eliminação para os times paulistas na Copa do Brasil. São Paulo e Corinthians não conseguiram passar para a próxima fase da competição, né, Celso? Teve jeito não, viu, Estela? O São Paulo até que venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte por 2-1, mas faltou um golzinho, já que aqui em São Paulo, no Morumbi, os mineiros venceram por 2-0, o que deixou o time do Rogério Ceni fora da próxima fase da competição. O mesmo aconteceu com o Corinthians, que tinha empatado em Porto Alegre, e um novo empate em Itaquera classificou o Internacional, já que a decisão foi para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, o Internacional levou a melhor. Veja os gols. Jogando no estádio do Mineirão, São Paulo foi para cima do Cruzeiro e abriu o placar no cruzamento de Morato para Lucas Prato. Foi o primeiro gol do argentino pelo tricolor fora do Morumbi, 1-0. No segundo tempo, Thiago Neves deixou tudo igual na cobrança de falta que desviou da barreira, matando o goleiro Renan. Aos 33, Rodrigo Caio escorou. Maicon ajeitou de peito e Gilberto, em posição regular, fez o segundo do São Paulo. Mas o placar de 2-1 não foi suficiente para classificar o time paulista às oitavas da Copa do Brasil. Lamentar não ter saído o terceiro gol, que era completamente possível. As chances para isso foram criadas. Infelizmente a bola não entrou. Por outro lado, eu vejo o fortalecimento de um grupo para o decorrer do ano. Na Arena Corinthians, o time de Fábio Carilli abriu o marcador com esse gol do volante Maicon, 1-0. O Internacional empatou com esse chute de Nico Lopes, que desviou no lateral Wagner e entrou. O empate em 1-1 levou a decisão para os pênaltis.
E na hora das cobranças, brilhou a estrela do goleiro Marcelo Lomba do Inter. Ele defendeu as cobranças de Maicon e Marquinhos Gabriel. E na última cobrança, Guilherme Arana chutou para fora. Final nos pênaltis, Internacional 4, Corinthians 3. Jogo decisivo apareceu, tem que fazer, né? E a gente criou as oportunidades. O time trabalhou para isso, conseguiu girar a bola como a gente imaginava que tinha que ser de um lado e terminando principalmente pelo lado esquerdo, chegando na área do adversário. Faltou matar. E a gente está tendo que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tranquilidade para fazer os gols em cima das oportunidades que estão aparecendo. Celso, o Cruzeiro conseguiu a classificação, mas o resultado para o São Paulo no clássico do fim de semana foi bom, né? Foi sim. O São Paulo estava derrotado já, né? Com duas bordoadas, uma do Cruzeiro, uma do Corinthians em casa, e de repente vem para o clássico final de semana muito mais forte. Porque fez 2-1, poderia ter feito 3-1, apresentou um futebol realmente bonito de se ver, um futebol competitivo. Já o Corinthians não jogou mal, perdeu nos pênaltis, mas convenhamos, é a terceira eliminação seguida. Aliás, 3 decisões por pênaltis em Itaquera, 3 eliminações do Corinthians. Aí fica muito complicado. Precisa treinar mais pênalti. Com certeza. Né? Não sou comentarista, mas eu creio que sim. E pela Libertadores, o Santos apenas empatou fora de casa, para tristeza, né, do Gamberini. Mas nem tanto, viu? O resultado do jogo foi 0-0 contra o Santa Fé na Colômbia, mas o time do Dorival Júnior continua aí na liderança do grupo com 5 pontos conquistados. Jogando pelo grupo 6, o Atlético Mineiro perdeu para o Libertad por 1-0 lá no Atlético. A situação não está boa, não. Tá certo, muito obrigada. Boa noite para você. Com você, Gamberini. Nós voltamos a falar do depoimento do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, ao juiz Sérgio Moro. Léo Pinheiro afirmou que o apartamento no Guarujá é, de fato, do ex-presidente Lula. Segundo ele, a unidade nunca foi posta à venda pela OAS. Naquela época, em 2009, foi dito para mim, o apartamento triplex, essa unidade é uma unidade específica, você não faça nenhuma comercialização sobre ela. Isso pertence à família do presidente. A unidade tipo, você pode vender, porque eles não vão ficar com essa unidade. A unidade seria o triplex. E eu disse, como nós vamos resolver essa questão? Não, vamos iniciar. Em 2010, eu procurei o Vacari para conversar com ele como é que ele devia fazer. Não vamos mexer nesse assunto, tem campanha presidencial, não mexe nesse assunto agora. Vamos deixar, depois das eleições, a gente vê a forma, eu vejo com o presidente como é que vai ser feito isso. Bom, depois das eleições, não sei que período mais ou menos, o ex-presidente teve uma doença grave e eu não me sentia confortável de tratar num assunto desse. Eu só vinha voltar a tratar posteriormente com João Vacari e com Paulo Okamoto. Foi lhe informado alguma coisa sobre o preço, a diferença de preço a ser paga, então, pelo ex-presidente? Respondendo a sua pergunta, que eu acabei não... O apartamento tipo era de uma área de 80 metros quadrados. O apartamento triplex era 3 vezes essa área. Claro que a conta não é bem multiplicando por 3, porque tem a parte do terraço, né, que tem áreas descobertas, mas é como se fosse 2,5 vezes o preço, mais ou menos. Mas nessa época, em 2009, alguém lhe falou assim, não se preocupe, porque o preço vai ser pago pelo ex-presidente, por fora? Isso não. A seguir, Maria Lídia entrevista o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo. Até já. Transparência, redução de gastos e participação do cidadão. Desde o começo do ano, os trabalhos já estão a todo vapor na Câmara Municipal de São Paulo. Já foram implantadas 3 CPIs. A dos grandes devedores, que apura o porquê da não quitação de impostos com a cidade. A CPI da migração e a CPI da violência contra as mulheres. E também aprovou em tempo recorde a lei da pichação, para tornar a cidade mais linda. É a Câmara Municipal trabalhando para melhorar a vida de quem já vive aqui e a de quem ainda nem chegou. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente.
Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. São mais de 1 milhão de peças e as principais marcas estão presentes. Santista, Paraíba e Veste Casa. Toalha Banhão Veste Casa ou Santista por apenas R$ 16,99. É isso mesmo, toalha Banhão só R$ 16,99 cada. Cobertor Flanel Veste Casa ou Paraíba de 70 por apenas R$ 35,00 cada. Porta travesseiro a partir de R$ 10,00. É isso mesmo, porta travesseiro só R$ 10,00 cada. Só amanhã na Veste Casa. Trabalhar pra fila andar. Trabalhar e trabalhar. Trabalhar para cuidar. Trabalhar e trabalhar. Trabalhar pra transformar. Trabalhar e trabalhar. São Paulo. Trabalho e inovação. Trabalhar e trabalhar. Trabalhar. Neste domingo, o clima esquenta no Paulistão e no Mesa Redonda também. Acompanhe de perto os detalhes de Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Ponte Preta. Confira as polêmicas dos jogos de volta das semifinais e a expectativa dos times para a grande decisão. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. A busca de saídas para os envolvidos no esquema de corrupção da máquina pública, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada, Lembo, por estar conosco. Eu li um artigo seu, Degradação. É verdade. Impactante. Nesse artigo, você diz que a situação como a atual em que está o Brasil não será encontrada nem em governos absolutistas. Foi. Diz que a máquina pública está corrompida em suas entranhas, que se perdeu a compostura e a esperança não subsiste. E faz umas perguntas, ali no seu artigo você formula, e formulou essa pergunta que é atualmente aquela que todo mundo faz. Como sair desse túnel de escuridão plena? E propõe a resposta. Para a salvação plena, democracia é o único refúgio. Aí sou eu que pergunto agora, Lembo. Pois não. Como essa salvação pode se dar pela democracia? É simples, porque na história do Brasil você vai encontrar sempre situações de conciliação e reconciliação. Por quê? Porque a política era feita só pela burguesia. Então os grupos dominantes faziam sempre acordos entre si nos gabinetes. Não há mais condição de fazer isso, por 3 motivos. Primeiro, há um proletariado imenso em todo o país, principalmente com o desemprego causado em função das muitas crises econômicas. Segundo, existe uma burocracia federal horrorosamente grande que tomou a máquina do Estado. Então só a democracia, eleições diretas, democracia direta é que pode salvar o Brasil. Se nós perdermos a democracia, estamos perdidos. E aí talvez o presidente da República tenha razão. Nos transformaremos num país eco. Se já não somos. Não, é que ele disse que não somos. Não somos. Mas deve ter sido ato falho. Ele errou na frase. Aí, Cláudio Lembo, desculpe, já está psicanalizando o presidente. Mas vamos lá. Não. Ele não pode? Não. Poder pode. Então tá Fique à vontade. Democracia. Entretanto, é questionável, nós não vamos entrar nesse mérito, até porque eu nem tenho competência para isso. Nem eu. Pois é. Então, agora, nessa busca de saída, tem aparecido muitas
sugestões de solução. Tem visto coisas absurdas. Não, mas são as opiniões, né, e de pessoas muito credenciadas. A anistia para as doações de Caixa 2 para políticos. Eu não vejo Isso pode ser uma saída para o resgate da imagem da política e dos políticos? Eu não vejo clima para isso, porque não existe mais conciliação, possibilidade de conciliação. Existe uma opinião pública muito grande. Os meios de comunicação hoje, particularmente através da internet, tornou-se uma coisa absurda. Não há possibilidade de acordos de gabinete, nem sequer no Congresso Nacional. Não há por quê? Porque o próprio Congresso tem todas as suas sessões televisionadas. E isso, então, fez com que tudo fosse muito claro. A transparência é total no Brasil. O país é um país que tem transparência. Pois é, tem transparência. Isso não permite, então, qualquer acordo. Tem transparência até a página 10, né, Lembo? Porque, pelo que nós estamos vendo agora, dessas delações premiadas, essas denúncias de corrupção que atingiram, né, assim, níveis escabrosos, até aí eu queria chegar para falar sobre aquilo que Emílio Odebrecht, na sua delação... Esse senhor devia ser processado porque ele é um hipócrita safado que está fazendo conosco, brasileiros, um deboche. A entrevista dele, ou melhor, a exposição dele junto ao juiz Moro é um deboche. É aquele velhinho irônico, ele pensa que nós somos todos imbecis, ele é um corruptor da pior espécie e nos trata como se fosse um bando de idiotas. Na maior cara dura ele disse horrível, que ele devia ter sido preso em flagrante. Existe há 30 anos, 10, 20, 30 muito anos mais, no Brasil. Desde os tempos... E que é normal, é institucionalizado. Então, isso é um cinismo total. Ainda criticou, ele acusou a imprensa de omissão. Você sabe que assistindo aquele depoimento eu entendi o Gregório de Matos. Quando ele fazia sobre os costumes de Salvador, da cidade do Salvador, agora eu percebi porque o Gregório de Matos tinha tanto horror à corrupção que existia naquela cidade. Tem gente como o Odebrecht, é uma coisa horrível, esse homem mas não esse Emílio Odebrecht não está sozinho, nós sabemos disso. Cláudio Lembo, agora uma pergunta bem pessoal. Pois não. Cláudio Lembo esteve sempre muito próximo e no próprio poder em todas as instâncias, municipal, foi governador de São Paulo e foi assessor do vice-presidente da República há muitos anos, um assessor especial com acesso a todo tipo de informação. Lembo, durante toda essa sua vida, essa atuação na vida pública, houve a percepção que esse esquema de corrupção estava adquirindo as proporções a que chegamos? As proporções que chegamos atualmente, não. Eu acho que nesses últimos 10 anos chegou a um nível absurdo. As empreiteiras... Quer dizer, você está dizendo que foi no governo do PT? Eu não estou dizendo isso. Nos últimos 10 anos? Me permitiu a diversidade, a adversativa. As empreiteiras sempre foram tidas como corruptas. Passa-se isso como história do Brasil, sempre. Porém, nunca chegou a esse nível que eu estou vendo atualmente. É uma coisa absurda, dominar o país. É o que eu disse nesse artigo. Então, nunca percebeu? Você nunca percebeu esse avanço da corrupção? Essa dimensão se ampliando? Não, e nunca chegaram a mim, infelizmente. Nunca, nunca. Nem como governador, nem como nas vários casos. Talvez eu seja um ingênuo. Ou seja, fachada de igreja em prostíbulo. Vai bem, é isso que eu sou, porque nunca chegaram para me tentar corromper. Porque não é que eu seja Robespierre, mas eu não aceito esse tipo de conversa. E isso fez então que eu não conhecesse, mas sempre tive consciência que as empreiteiras eram corruptoras. Sei. Cláudio Lembo, que pena que o nosso tempo terminou. Essa conversa iria longe. Ia longe, nós precisamos fazer um pouco de história do Brasil. E eu agradeço muito sua participação no Jornal da Gazeta. Uma boa noite, muito obrigado. Muito obrigado. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, o Todo Seu traz o melhor da gastronomia oriental.